Boa noite, queridos. Graça e paz. Paz do Senhor. Paz seja convosco. Shalom Adonai. Cada lugar que a gente vai é uma saudação, então para a gente não errar, a gente fala todas. Mas que bom que você veio hoje aqui. Você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí? Dê um sorriso para essa pessoa. Diga que bom que tu veio hoje. Que bênção. Glória a Deus. Amém. Me chamo pastor. Na verdade, me chamo pastor. Eu sou o Nilson Messor Júnior. O pessoal me conhece como pastor Júnior. Servimos a Deus ali em Realengo, na Igreja da Aliança, caminhando debaixo dos princípios dessa palavra, debaixo dessa visão de cuidado, apacentamento, amor e honra ao nome de Jesus. É um privilégio poder ter essa aliança junto com o pastor Ricardo, pastora Fernanda. Que privilégio todo meu de poder conhecê-los e estreitar nossos laços. E agora vocês não vão mais se ver livres de mim. Amém? Eu queria chamar minha esposa aqui. Vem cá, meu amor. É a mulher mais linda que tem. Desculpa as demais aí, irmão. Mas é a minha esposa. Eu queria convidar ela aqui. Glória a Deus. Que dia festivo. Quero primeiro saudar toda a igreja com a paz de Cristo. Quantos estão felizes aqui? Muita alegria, muita presença de Deus nesse lugar, né? Por estar comemorando mais um ano aqui nessa igreja, tempo de vitórias, de conquistas. E para mim também é uma alegria, é um privilégio poder conhecer esse casal abençoado. Tá aqui, né, de pertinho. Eu conheci lá no CTA, mas, né, me aproximei mais deles. Foi um privilégio e saber que eles estão pertinho da gente. Agora a gente, não vai desgrudar de jeito nenhum. E eu queria apresentar para vocês, né, a graça do Senhor. Deus, nesse tempo aí onde muitos choraram, o Senhor me presenteou com algo do céu. O Senhor me presenteou com um livro falando sobre você é capaz. Fruto de uma aliança, né, com os meus pastores. Fruto de revelação de uma aliança. Deus trouxe esse livro como um presente dele para a minha vida, num tempo onde houve muita escassez, num tempo de deserto, o Senhor me presenteou com este livro, tá? E se você quer ouvir algo, se você está precisando receber algo da parte do Senhor, trouxe algumas unidades ali, você também pode estar adquirindo, e eu tenho certeza que você vai levar um pouquinho da minha história, um pouquinho de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu esposo. E eu quero desde já dizer para você, você é capaz, tá bom? Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus foi muito bom comigo. Me deu uma mulher maravilhosa e linda. Não que eu seja feio, porque todo dia ela fala para mim que eu sou lindo. E eu estou acreditando nesse negócio, irmão. Mas esse livro aqui tem sido instrumento de cura. A gente tem recebido testemunhos de pessoas com enfermidades no corpo, enfermidades na alma, que têm sido livres, libertos e curados com a leitura desse livro aqui. E que Deus possa abençoar. Vamos lá para a palavra. Antes de entrar na ministração, Deus colocou algo no meu coração para dividir com o pastor, com a pastora. 2 Samuel, capítulo de número 2, vai falar da história de uma mulher chamada Ana. O maior desejo de Ana era gerar um filho. O maior desejo de Ana era poder amamentar, era poder ver, sabe, a barriga crescer, passar por toda a fase gestacional e apresentar, assim como a Zoe foi apresentada aqui. E um dia essa mulher sobe ao templo que estava em Siló, e diz a Bíblia que a Ana vai procurar um pilar do templo e ela se dobra diante de Deus e ela começa a orar. Só que a oração de Ana é diferente da nossa. Ana começa a orar, mas a Bíblia diz que não sai som de sua boca. Ela apenas move os lábios, e o sumo sacerdote, ele estava passando e enxerga Ana e ele diz: mulher, uma hora dessa você está embriagado de vinho? E ela vai contar a história dela para o sacerdote. Ela diz: não me tenha como uma filha de Belial. Não me tenha como uma desaliançada. Eu sou só uma mulher
amargurada de espírito, eu estou derramando a minha alma diante de Deus. E ela conta a história dela e o sacerdote libera uma palavra. E a palavra é: vá em paz e que o Deus de Israel te abençoe com aquilo que você veio buscar. Ela volta para casa e diz a Bíblia que muda algo dentro. Eu quero profetizar que nessa noite algo dentro de você seja transformado em nome de Jesus. Exteriormente nada aconteceu na vida da Ana, mas dentro dela uma mudança estava acontecendo. E diz a Bíblia que ela volta para sua casa e junto com os esposos eles têm a relação, eles têm a intimidade deles. E diz a Bíblia que o Senhor se lembrou de Ana. Eu não sei que oração o Senhor tem feito, que a senhora tem feito, mas eu quero te dizer que nesse dia de aniversário é dia de Deus se lembrar de orações que foram feitas, sabe, de preços que já foram pagos para a igreja chegar onde está hoje. E diz o texto que quando Deus se lembra, Ana concebe. E ela fez um voto. O voto dela era: se o Senhor me der um filho, ele for homem, não vai passar navalha na cabeça dele, ele vai ser do Senhor por todos os dias. E eu só quero ter o prazer de amamentar, porque quando eu terminar o tempo da amamentação, quando eu desmamar, eu vou entregar ele para o Senhor por todos os dias da vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Passado anos, pastor, Ana bate na porta daquele homem, daquele sacerdote chamado Eli, e diz assim: eu sou aquela mulher que tive aqui anos atrás naquela festa. O Senhor liberou a palavra. Eu imagino Eli olhando para ela e falando: cara, eu não lembro dessa mulher. Mas ela diz: olha, aquilo que o Senhor profetizou está aqui, é um menino. O nome dele é Samuel. O Senhor ouviu a minha oração aquele dia. E eu vim aqui porque eu fiz um voto, eu ia dedicar ele ao Senhor por todos os dias da vida. E daquele dia em diante, Samuel passou a viver no templo que estava em Siló. E diz a Bíblia, em 2 Samuel, capítulo de número 2, no versículo de número 18, diz que o menino ia crescendo. Eu sei que o senhor chegou aqui, a senhora chegou aqui há 6 anos atrás. Talvez com um sonho, com um desejo de ver o ministério rompendo, as coisas avançando. E talvez foi o momento da oração de Ana: Senhor, eu só queria gerar um filho. E eu quero dizer que Samuel está aqui hoje. Aleluia. O menino está crescendo. Aleluia. A igreja está avançando. Eu não sei como vocês vão fazer nesse próximos 12 meses, o próximo ciclo da igreja, porque eu acho que está apertado aqui, irmão. Eu não sei se vai precisar fazer um outro culto, eu não sei se vai precisar fazer um terceiro culto, eu não sei se vai precisar comprar um espaço maior, mas eu sei de uma coisa: a Bíblia diz que todos os anos Ana subia a Siló. Hoje é dia de aniversário, e todo aniversário é o encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Sabe, a palavra que eu tenho para o senhor e para a senhora, pastor e pastora, é que nesse novo ciclo, diz a Bíblia que Ana sempre subia. E você já viu, Ana só viu o menino uma vez no mês. Você já viu como o menino vai crescendo de ano em ano? Quando a gente é garoto, sabe, de um ano para outro, num ciclo de 12 meses, coisas assim acontecem de uma maneira muito veloz. Eu tenho certeza, seu filho de 10 anos ali, quando ele tinha 9 anos, ele era muito menor, sabe, calçava muito menos. E eu carrego até um trauma comigo, porque quando a gente ia comprar roupa, e a minha família é muito simples, muito humilde, a gente comprava roupa de Natal que tinha que durar o ano inteiro. E meu pai me levava para comprar roupa, a minha mãe falava, eu calçava 35, ela falava, compra 37. Eu falei, mas eu calço 35, não, bota algodão na ponta que você vai crescer rápido. A calça, se eu usasse 36, compra 38. A gente faz prega, você vai crescer rápido, e aí tem que desfazer as pregas. Irmão, eu tinha problema com roupa nova, porque roupa nova para mim era sinônimo assim, não é o meu tamanho. Mas a Bíblia diz, pastor e pastora, que de ano em ano Ana subia, e ela levava uma túnica nova para o Samuel. A túnica não era nem curta, porque senão ia mostrar a vergonha dele. E não era nem longa, porque senão Samuel ia tropeçar e ia cair. E eu quero lhes dizer que nesse novo ano, onde vocês estão iniciando com essa palavra, que vai fazer todo sentido no ministério de vocês, que Deus entregue uma roupa nova. Essa roupa não vai ser curta, para não mostrar as vergonhas de vocês. E também não vai ser longa, para vocês não tropeçarem nela e cair. Deus está trazendo um tempo novo, uma roupagem nova, um novo momento.
E esse tempo de aliança vai marcar um crescimento exponencial na vida de vocês, e que o Senhor os abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, homem de Deus. Vamos lá para a palavra, querido. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 10. A gente vai começar a falar desse assunto, é algo inesgotável, não tem como a gente esgotar numa noite. Esse assunto onde a gente vai falar de aliança. E eu quero começar a falar do primeiro princípio da aliança hoje. Vamos lá. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 10, versículo de número 1. Se você pode ficar sobre os pés, se você pode ficar em pé, por favor. Nós vamos ler a palavra de Deus. O verso 1 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que entra no aprisco das ovelhas pela porta, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe pelo outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Tome seu lugar, por favor. É interessante porque Jesus começa a falar, trazer mais uma vez um ensino para os discípulos e aqueles que o ouviam. E Jesus começa a traçar um paralelo entre pastor e ovelha. Algo muito comum daquela época. Era uma das profissões mais comuns e era exercida, na sua grande maioria, por mulheres. E pastorear ovelhas era uma tarefa assim, desafiadora. O pastor muitas vezes pegava as suas ovelhas, saía de um determinado ponto, atravessava desertos. Por isso que Davi vai escrever o Salmo de número 23, ele vai dizer: ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi estava usando uma linguagem para expressar o cuidado de Deus na nossa vida, porque ele sabia o que era sair de um ponto em direção ao outro. Muitas vezes passavam por lugares perigosos e ele sabia o que as minhas ovelhas, o que elas mais precisam é da minha vara e do meu cajado para guardar, consolar, confortar e as levar até o porto, destino final. Eu quero te dizer, você como ovelha dessa casa ministerial, você tem um pastor e uma pastora que tem, sabe, conduzido vocês, sabe, pelo cajado da palavra, levando vocês de um ponto até outro. Talvez você chegou aqui, sabe, quebrado na igreja, família, sabe, destruído, casamento arruinado, a alma toda removida, sabe, seus sonhos, seus projetos, todos deteriorados, e esse casal foi conduzindo você com a vara e o cajado, até que você chegasse num lugar onde você pudesse encontrar alimento sólido, saudável para a tua alma e para o teu coração. E esse texto, Jesus vai traçar esse paralelo, ele vai começar a falar: olha, aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E ele começa a falar de uma linguagem, sabe, o pastor e uma ovelha, relacionando a minha vida e a sua. Mas pastor, o que tem a ver isso com aliança? Eu quero chegar lá e a gente entender esse princípio. Sabe, a aliança percorre toda a Bíblia Sagrada, do início ao fim. Se você olhar, Deus está falando sempre de aliança. Esse livro que carregamos, chamamos de Bíblia, de conjunto de livros, é um livro também que a gente pode chamar de livro de aliança, onde é dividido em duas partes, a antiga aliança e a nova aliança. Jesus morreu por causa de uma aliança. Ele derramou o sangue da nova aliança. A história da humanidade, a linha do tempo da humanidade é marcado por um ato de aliança. A gente conta antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, aliança marca a nossa vida. Pastor, e por que o senhor está falando de aliança? Porque o meu ministério, a minha vida, esse livro que a minha esposa escreveu recentemente, projetos que nós estamos inseridos, sabe, situações que o nosso ministério está vivenciando hoje, é fruto dessa palavra.
aliança. Nós começamos na verdade, nós fomos ungidos ao ministério pastoral no ano de 2004. Em 2006 nós assumimos a igreja. Meu pai era o pastor titular da igreja. Ele já estava bem idoso e passando por dificuldades. Ele falou: meu filho, eu orei a Deus e entendi que você será o pastor da igreja. Eu falei: o senhor está falando isso porque eu sou seu filho? Ele falou: não, é porque eu vejo em você as credenciais de um homem de Deus que está apto e pronto para o ministério. Em 2006 nós assumimos a igreja. Escuta, assumir a igreja cheia de sonhos, talvez semelhante ao pastor, ao pastor. A gente começa um trabalho, a gente pensa: cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e nós vamos tocar a comunidade onde a gente está inserido. Mas na verdade é um tempo que a gente passa de aprendizado, sabe, de aperfeiçoamento, onde Deus vai nos moldando. E nessa trajetória, irmão, sabe, acontece tantas coisas para a gente desistir, acontece tantas coisas para a gente jogar a toalha e dizer: eu não aguento mais. E nós assumimos a igreja em 2006, um aluguel altíssimo. Na época que estava explodindo as igrejas em célula, nossa igreja começou um tempo de crescimento assim, que a gente nunca tinha imaginado. Muitas células se abrindo, encontros com Deus e toda aquela, sabe, aquela engrenagem funcionando. Mas a gente não tinha uma coisa: a gente não tinha aliança. Escuta, todo crescimento e todo avivamento que não tem aliança tem prazo de validade muito apertado, irmão. E eu cansei de pegar o meu celular e ouvir a mesma frase. Tenho certeza que os pastores já ouviram: te amo muito, mas o meu tempo aqui... Você já ouviu lá? Várias vezes. Você já ouviu? Cara, nessa época não tinha WhatsApp, Twitter, Instagram. Tinha um negócio lá que era o Orkut. Quem lembra disso? Eu que te digo, você está envelhecendo. Escuta, a mesma frase, regiões e localidades diferentes, mas a mesma frase: te amo, mas meu tempo contigo acabou. Sempre que eu falo nisso, eu penso na minha esposa. Eu a amo. Eu fiz um voto diante de um homem de Deus, dizendo que eu ia amar, honrar, aquele compromisso, aquela aliança que nós tínhamos feito. Pensa eu acabar esse culto hoje, chegar em casa, falar: Cristiane, senta aqui na cama. Ela fala: o que foi, amor? Deixa eu te falar uma coisa: eu te amo muito, mas o meu tempo contigo acabou. Irmão, panela ia voar tranquilo. A primeira coisa que ela ia perguntar é: quem é ela? Com quem tu está me traindo? Porque quem ama quer partilhar de momentos. Quem ama quer dividir coisas. Quem ama quer dividir experiências. Sabe, Deus me deu a graça de ir lá no Rio Grande do Sul ministrar aliança lá. E aí um dos dias um irmão falou assim: aí pastor, hoje a gente tem uma missão. Eu falei: eu vim aqui para servir vocês. Ele me pôs dentro do carro e falou: eu vou te levar em Gramado. Eu falei: caramba, cara, é muito chique. Eu sou lá de Realengo, irmão. Beirinha da Vila Vintém. Gramado para mim é o mato que tem assim. Ele falou: pastor, eu vou te levar para Gramado. Aí chegou comigo no local, falou: e aí, pastor, o que o senhor está achando? Eu falei: lindo, cara. O senhor não vai tirar foto, não? Eu falei: não estou muito afim, não, cara. Falei: pastor, mas tem alguma coisa errada aqui? Eu falei: não tem nada errado, mas está faltando quem eu amo para completar o negócio aqui, o cenário. O chocolate é maravilhoso, cara. Parece que eu estou andando na Europa aqui. Mas escuta, não tem quem eu ame do meu lado, então está vazio, varão. Vamos voltar para mim, para poder me arrumar para ir para a igreja? Escuta, eu não estava sendo indelicado com ele, mas aquela que eu amo não estava junto comigo ali. Eu liguei para ela, falou: e aí, amor, bonito aí? Eu falei: é lindo, mas nada se compara a você, meu bem. Aleluia, já estou semeando, irmão, porque quando terminar o culto eu vou para casa, aleluia. Ô, glória, casar com cara animadinho aí, aleluia. Irmão, você quer colher, você quer ter colheita, tem que ter semeadura. Vamos lá. Escuta, quem ama quer partilhar de momentos. E o meu telefone não parava: olha, te amo muito, pastor, mas meu tempo contigo acabou. Eu falei: cara, o que eu te fiz? Aonde eu errei para me consertar? Eu sei que eu estou iniciando no ministério, eu devo ter, sabe, tido diversas falhas, mas aonde? Me dá a oportunidade de consertar. Ele: não, pastor, é por nada não. O senhor nunca me fez nada não, mas eu vou embora. Escuta, eles saíram da geografia da igreja, mas eles permaneceram dentro da igreja.
Quando acabava o culto, eles perguntavam: e aí, o pastor Júnior falou de mim? Não sei se aconteceu isso aqui, eu acho que não, só ali em Realengo, irmão. E a gente ia se refazendo, sabe, de um número grande que a gente tinha alugado um antigo mercado da cidade, a gente foi para a sala da minha casa com 25 pessoas, 25 remanescentes. Eu falei: Deus, o Senhor me chamou para isso, para o teu nome ser envergonhado na cidade. Mas não, era, sabe por quê? Porque nos faltava isso aqui. E eu quero declarar que a igreja metodista aqui vai viver um tempo extraordinário. Sabe, se vocês estão vivendo um tempo maravilhoso de crescimento, sabe, vivendo aliança, querido, vai impulsionar vocês para viver coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem penetrou no coração de homem nenhum. É aquilo que Deus está separando para você, em nome de Jesus. Você pode bater no ombro de 3 irmãos aí e dizer: o que Deus tem separado são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem penetrou no coração de homem nenhum. Pastor, mas o que tem a ver isso com aliança? Esse texto que o senhor leu de João capítulo 10 começa a falar desse animal chamado ovelha. E a Bíblia nos tem como ovelhas. E uma das características da ovelha é que ela é um animal extremamente dócil. Mas ela tem um defeito: ela enxerga pouquíssimo. Ovelha é um animal míope. E ela precisa sempre de um pastor para guiá-la. Escuta, qual tem sido a voz que tem falado no teu coração? Qual tem sido a voz que tem ecoado na tua vida? Será que é a voz dos teus pastores? Porque hoje a gente está repleto de diversas vozes. Você abre o teu celular no YouTube, tem alguém lá que ligou a câmera e decidiu pegar uns versículos da Bíblia e começar a falar. Sabe, você encontra gente lá falando de tudo que é maneira. Existem pessoas hoje dentro dos nossos cultos que estão dando nota para a palavra que Deus deu para o pastor e para a pastora. Sabe, ele está lá pagando um preço, orando, falando: Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? E tem gente dando nota e comparando o pastor com o outro da televisão ou do YouTube, da internet, irmão. Pensa você comparar a tua mulher com aquela que está lá na internet. Qual é o nome disso? Prostituição, irmão. Porque a Bíblia diz, Jesus falou assim: olha, se você só olhar e desejar, você já cometeu o pecado. E quantos irmãos dentro da igreja pararam de ouvir a voz do seu pastor? Quantas ovelhas pararam de ouvir a voz do seu pastor e começaram a ouvir a voz de estranhos? E o texto é muito claro. E a primeira coisa que eu quero te dizer: ovelha é aquele que ouve a voz do seu pastor. Irmão, não tenho problema de levar ninguém lá na igreja. Se eu levar um homem que tem um ministério de cura, sabe, tem um pastor amigo nosso, ele é diferente. A gente estava numa conferência e aí o meu pastor pegou um neném no colo da igreja que tinha uma perna maior que a outra. Falou assim: pastor Vanderlei, ora por essa criança. Nasceu com uma perna maior do que a outra, e o sonho dos pais é ver o menino correr na igreja. Ele falou: não vou orar não, perna, cresce. Ele falou: pode botar no chão, o menino vai começar a correr. Pensa, no meio da conferência, o menino correndo. Escuta, eu já levei o pastor Vanderlei lá na igreja. Ele orou por pessoas lá, foram curadas, algumas libertas. As minhas ovelhas e meus filhos falaram assim: pastor, que pastor doido esse? Pastor, que coisa sobrenatural. Pastorzão lá é top, mas o Senhor é o meu Pai. Ele é uma bênção e veio para nos abençoar. Mas o Senhor é a voz que fala ao meu coração. A gente só compreende isso quando a gente vive aliança, irmão. Você está entendendo isso aí? Olha o que diz mais o texto, versículo de número 3. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo seu nome. Lá na igreja eu tenho costume, enquanto eu estou pregando, de falar o nome das pessoas. Você, sabe por quê? Porque o pastor
Ele conhece a tua história. Ele chora junto com você, irmão. Pastor de verdade. Ah, pastor tem... Não, eu estou falando de pastor. Não estou falando de outro. Não estou falando do lobo nem do mercenário. Eu tenho certeza que seu pastor, sua pastora, eles amam demais você, irmão. A gente passou um final de semana junto. Todo momento da aula ele... Pastor, lá na igreja. Pastor, porque é lá na igreja. Pastor, porque é lá na igreja. Eu falei, cara, esse cara é apaixonado pela igreja dele, irmão. Escuta, teu pastor é apaixonado por você, querido. Será que você é uma ovelha apaixonada também pelo seu pastor e pela sua pastora? Em primeiro lugar, as ovelhas ouvem. Ela tem uma dificuldade de enxergar, mas ela é boa para ouvir. Segundo lugar, teu pastor te conhece e te chama pelo teu nome. E aqui eu quero contar uma historinha para você. Um pastor tinha 3 ovelhinhas. Ele pôs o nome de uma de Lindinha. O nome da outra ele pôs de Cheirosa. E a terceira ele pôs o nome de Preciosa. A Lindinha era um amor de ovelha. Sabe aquela ovelhinha que gosta de ficar perto do pastor, que gosta de cafuné? A Cheirosinha, ela gostava de rolar no chão. Mas tinha a Preciosa. A Preciosa era aquela ovelhinha levada, que o pastor entrava com ela no redil, no aprisco, e ela ficava olhando a cerca e pensando, um dia eu vou pular aquela cerca. Um dia eu vou atravessar aquele muro de pedra. Tem Preciosa aqui? Não, só lá em Realengo, vamos lá. E todos os dias o pastor pegava, sabe, o porteiro abriu a porta, o pastor chamava cada uma pelo nome, vem Lindinha, Cheirosa e Preciosa, e batia na pé, e vinham elas. Um dia, o pastor guardou as ovelhas dentro do aprisco, e a Preciosa tomou coragem e falou, hoje é o meu dia, hoje eu saio desse aprisco. E ela ganhou impulso, saiu correndo e pá, deu um pulo. De madrugada o pastor se levanta para olhar as ovelhas, e ele chama pelo nome. Ele chamou Lindinha, Cheirosa, e elas vieram logo. E quando ele chamou Preciosa, falou, cara, ela aprontou. A Preciosa foi lá para dentro da comunidade. Tinha uns caras vendendo um negócio diferente. Ela falou, deixa eu experimentar esse negócio aí. Tinha um baile funk, a Preciosa foi lá para o baile funk, ela começou a experimentar de umas coisas. Mas escuta, a Bíblia diz que o bom pastor, ele deixa as 99 sendo cuidada por alguém, e ele vai lá buscar a Preciosa. Eu quero te dizer, quando a gente vive em aliança, irmão, a gente vai lá, sabe onde a Preciosa caiu no meio do buraco, a gente vai lá buscar ela. Eu tenho certeza que o seu pastor e a sua pastora já foram lá naquele buraco onde você estava. Ele pegou o cajado dele. Escuta, a gente tem um costume na igreja muito errado. Quando o pastor está dando uma palavra de exortação, a gente diz o quê? O pastor está dando uma cajadada. Mas escuta, cajado não é para bater. Cajado tem uma ponta convexa, uma ponta, sabe, curvada, aonde ele pega aquela ponta e pelo pescoço ele tira aquela ovelha do buraco. Eu tenho certeza que você está aqui porque um dia o teu pastor e a tua pastora foram lá naquele buraco que você se meteu, e com o cajado dele trouxe você para perto, irmão. Você estava toda machucada, cheio de ferida, cheio de carrapicho. O pastor foi lá tirando um por um. Eu aprendi, querido, que quando a ovelha vai para o meio do mato e ela enche, sabe, a lã de carrapicho, aquela lã não serve mais. O pastor precisa tosquiar aquela lã toda, deixar crescer uma nova lã, para ela poder produzir algo para beneficiar alguém. Escuta, quando a gente sai do aprisco e vai lá fora buscar aquilo que aqui dentro a gente tem, a gente coloca em risco aquilo que na nossa vida pode alimentar a vida de outros. Você coloca em risco aquilo que você pode abençoar outros. E o pastor pega a Preciosa, tira ela do buraco, ela está toda machucada. E aí o pastor tem uma maneira de tratar.
ele pega a patinha da Preciosa e quebra. Você pode imaginar a dor? Ele pega outra patinha da Preciosa e quebra. A Preciosa não quer nem olhar para ele, mas ele com muita calma pega uma tala, uma atadura e começa a enrolar. Só que a Preciosa, depois do curativo, ela não consegue mais andar sozinha. Para ela ir para o meio do pasto para se alimentar, ela precisa estar onde? Ela precisa estar no colo do pastor. E ela começa a sentir o perfume do pastor. Ela começa a ouvir a voz do pastor. Ela fica bem pertinho aqui do coração. Ela começa a sentir o pulsar, a batida do coração do pastor. Sabe, a princípio ela está ferida, machucada. Mas escuta, o pastor quebrou a patinha. Sabe por quê? Porque ele ama. E quando a gente fala de aliança na igreja, é muitas vezes o pastor nos chamar no gabinete e quebrar algumas coisas que na nossa vida precisam ser quebradas. É muitas vezes o pastor chamar a gente no gabinete, sabe, quebrar algumas outras coisas na nossa vida que estão nos atrapalhando, nos levando lá para fora do aprisco. Só que aquela ovelhinha vai sarando, mas ela vai sarando, sabe aonde? No colo do seu... Escuta, tem um lugar de cura quando você anda do lado do teu pastor e da tua pastora, irmão. Satanás por muitos anos tem tentado roubar isso da igreja. Quando coloca, sabe o quê? Se você ficar muito perto do pastor, você está virando, me perdoe o termo, a expressão chula e baixa, mas tem gente que diz assim, você está virando puxa-saco do pastor. Irmão, isso é Satanás querendo roubar um lugar muito especial para a minha vida e para a sua, quando a gente vai para o colo do nosso pastor. Eu quero te dizer que eu já fui curado quando eu fui para o colo do meu pastor. Eu quero dizer que ele mandou um abraço para você, pastora. Antes de vir para cá, eu falei, apóstolo, me abençoa que eu estou indo. Ô, glória, você deu uma tremida agora. Pensou que Jesus estava voltando. Eu vi, irmão. Teve gente que fez assim, quase falou em língua. Eba lá baixou. Escuta. A Preciosa começa a sarar. O pastor tira a atadura, tira a tala, bota ela no chão. Mas ela agora está tão acostumada com o cheiro. Ela está tão acostumada a andar do lado do pastor, ela não quer mais sair de perto. E para onde o pastor vai, agora a Preciosa está do lado. Em Israel existe uma ovelha, um tipo de ovelha, que é chamada ovelha Nahal. É a ovelha que teve a pata quebrada. E agora ela anda do lado do pastor. E por ela andar do lado do pastor, ela começa a auxiliar o pastor na jornada dele. E essa ovelha Nahal chama a ovelha guia. O pastor, a roupa dele é cheia de guizos, porque a ovelha, ela enxerga pouco, mas ela ouve bem. E quando ela não consegue ouvir a voz, ela está ouvindo o sino da roupa do pastor. E o pastor, por ter agora a Preciosa, sabe, tão pertinho dele, aquele tempo todo onde ela estava sendo curada, agora o pastor pega um guizo da roupa dele e coloca no pescoço da Preciosa. E a Preciosa agora já não é mais a ovelha que dá trabalho. Ela agora é a ovelha que ajuda o pastor a apacentar o rebanho. Ela é a ovelha que dá o sentido de segurança, porque quando o pastor fica muito cansado, eu quero te dizer que pastor também cansa. Olha para o seu vizinho e diz assim, pastor também se cansa, irmão. Agora olha para mim, pastor é um ministério que cansa, o ministério não cansa ninguém, irmão. O ministério nos renova. Ministério nos aviva, ministério nos faz sonhar. Não é o ministério que nos cansa. O que nos cansa são as rebeldias, são as rebeliões, as decepções que um pastor passa, irmão, quando ele está tirando a ovelha de um lugar, levando para outro, dizendo, eu estou te levando para onde eu tenho um pasto verde. Mas no meio dessa jornada sempre tem um lobo no meio do caminho. Isso cansa o pastor, irmão. Eu já cansei. Escuta, 2008 eu cansei, irmão. Eu pensei em desistir de tudo, o plano já estava feito, pastor. Desde novo, a minha tarefa era pegar o meu violão e eu e Cristiane, a gente cantava junto. E ajudava o meu pai no ministério, pregando o evangelho. A gente começou um projeto na igreja, a igreja que nós fomos servir do meu pai, era uma igreja de 30 pessoas. Das 30 pessoas, 27 eram idosos.
Dos 27 idosos, metade deles, 50% oravam assim, pastor: Deus, eu já fiz de tudo nessa terra. O Senhor pode me levar, Senhor? Eu não tenho mais prazer nenhum de estar aqui. Falei: Deus, eu vim para o lugar certo mesmo. E tinham 3 jovens na igreja. Eu cheguei muito empolgado com a minha namorada. Eu cheguei para os 3 jovens e falei: vamos fazer um congresso de jovens para a gente, sabe, ganhar outros jovens para Jesus. A resposta deles foi: pô, estou cansado, Júnior. E os velhinhos da igreja me chamaram, falaram assim: Júnior, faz um ministério de louvor com a gente, Júnior. Começou a tossir. Falei: meu Deus, onde eu errei, Senhor? Qual foi o meu pecado, meu Deus? Meu instrumento era guitarra. Eu falei: cara, tocar guitarra sozinho na igreja não funciona. Falei: tem que ter um instrumento acústico. Falei: pai, vamos comprar um instrumento, vamos comprar um violão. Tem um Taylor, tem um Martin, pode ser até um Takamine. Falou: meu filho, nós ganhamos um violão novinho. Falei: glória a Deus. Ele falou: vou lá no gabinete pregar. Quando ele volta, pastor, ele volta com um violão. Quando ele tira da capa, Kashima. É a galera da música aí, o pastor da música. Já tocou num Kashima, varão? Graças a Deus, Deus te deu o livramento, santo. Kashima é nome de time de futebol japonês, irmão. Aquele violão não servia para nada, escuta, não tinha captação, não tinha nada. Primeira função da Cristiane na igreja era botar um microfone na boca do violão e saía ruído nas caixas de som. E ela ficava o culto todinho assim, irmão. E Deus estava tratando comigo para me ensinar o que é aliança. Eu falei: pai, esse violão. Ele falou: meu filho, é aqui que você vai aprender o que é servir a Deus, o que é amar a Deus, o que é honrar a Deus e o que é viver em aliança, meu filho. Escuta, a gente estava tocando um dia. Antigamente não eram as músicas que a gente toca hoje, né? Antigamente era corinho. Quem lembra do corinho? Ô, irmão, aleluia. Corinho, irmão. E não era de fogo. Eu ouvi um fogo aí. A gente era uma igreja hiper tradicional. E a gente estava lá cantando: vem com Josué lutar em Jericó. E a gente ainda rolava um cocó, irmão. E no meio daquele ambiente todo, eu fechei os olhos e estava tocando a minha namorada, o microfone na boca do violão. Eu comecei a ouvir som de teclado. A igreja não tinha bateria, eu comecei a ouvir som de batera. Eu comecei a ouvir um cara tocar saxofone. Eu falei: cara, essa igreja está me deixando muito doido. Abri os olhos, não via nada. Fechava os olhos, o som do teclado, a batera e o sax tocando comigo. Aí eu comecei a chorar. Falei: Deus, o que é isso? Escuta, quando a gente começa a andar em aliança, a gente começa a viver os milagres que a aliança faz na nossa vida. Eu profetizo que essa igreja vai começar a vivenciar os milagres da aliança em nome de Jesus. Acabou o culto, eu estava enxugando as lágrimas. A Cristiane fazendo fisioterapia. Aí entra uma irmã na igreja, um saião grande, aquele coque atrás, pisando forte no chão. Falei: ih, Jesus, Jeová está na casa. Foi direto, irmão. Cadê, moço? Eu falei: boa noite. Tradicional, irmão. Boa noite, senhora. Ela: paz do Senhor. Eu falei: amém. Nem paz do Senhor sabia falar, irmão. Ela falou assim: meu filho, cadê o órgão? Eu falei: ô tia, só tem eu, esse violão Kashima. E a minha namorada bota o microfone na boca para sair ruído na caixa de som. Ela falou: tu não está entendendo nada, moço. Cadê a bateria? Eu falei: moça, só tem eu, violão Kashima. Minha namorada bota o microfone na boca para sair som nas caixas. Falou: moço, tu não está entendendo o que Deus está fazendo. Eu falei: não estou não. Falou: cadê o saxofone? Eu falei: moça, mais uma vez, só tem eu, violão Kashima. Minha namorada bota o microfone na boca do violão para sair som nas caixas. Ela falou: eu tenho um recado de Deus para você. Porque eu estava passando do outro lado da rua e eu ouvi o som do órgão, eu ouvi o som da bateria, eu ouvi o som do saxofone.
E eu entrei aqui para falar para você que você vai sair de trás desse violão. E eu estou te vendo atrás de um púlpito pregando a palavra de Deus. Eu sabia 2 versículos da Bíblia, irmão. João 3,16, que eu tive que aprender na marra na igreja. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tive que gravar, era obrigado na igreja, irmão. Aí eu fui para a igreja do meu pai, eu falei, cara, um versículo só não está bancando para ser músico, não. Eu falei, vou arrumar outro. Aí eu li em João 11. Jesus chorou. Eu falei, que coisa linda. E a moça entra pisando forte, falando que eu estava pregando a palavra. Eu falei, cara... E a minha namorada ainda brigou comigo. Falou, não quero ser esposa de pastor não, hein? Porque eu sei o quanto o pastor só... Eu falei, Cristiane, meu amor, essa moça que eu nem sei... Entrou falando esse monte de coisa. Você está brigando comigo, meu bem? Não briga comigo não, meu amor. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque tem gente que está aqui e que vai começar a vivenciar os milagres da aliança. Mas o milagre da aliança sempre vai passar pela voz do seu profeta. O milagre da aliança sempre vai passar pela voz da sua profetisa. Talvez você seja preciosa, que já deu uns pulos para o lado de fora do redil. Talvez você seja preciosa, que quis olhar o que estava acontecendo lá fora, e o teu pastor te chamou no gabinete, quebrou tua patinha. Você falou, nunca mais volto nessa igreja. Mas escuta, aqui é o teu lugar, querido. Aqui é a tua casa ministerial, não tem como a gente sair, irmão. Lá na igreja a gente decidiu que a gente vai ser mais do que um CNPJ, uma pessoa jurídica. A gente vai ser uma família. E você já viu alguém dizer assim, não, esse aqui é meu ex-irmão. Você já viu alguém dizer, esse aqui é meu ex-pai? Não existe. Sabe por quê? Família é família até o fim, irmão. Pode ter problema, pode ter dificuldade, pode ter lutas, pode ter barreiras, pode ter, sabe, algumas desavenças, mas escuta, é família. E o que a gente precisa é aprender a viver em aliança, meu irmão. A igreja tem dificuldades, passa por problemas, passa por dias difíceis, mas quando a gente tem aliança, a gente sempre vence. Se você tiver aliança, eu quero te dizer, você vai vencer. E eu tenho certeza que depois desse aniversário, essa igreja vai começar a experimentar de um tempo de aliança. E esse tempo de aliança vai projetar a sua vida. Esse tempo de aliança vai projetar esse ministério. Esse tempo de aliança vai te projetar para coisas que você nunca experimentou na tua vida, meu irmão. Eu digo porque a aliança tem feito isso comigo. Coisas que eu nunca imaginei que eu ia viver, eu comecei a viver depois da aliança. Agora escuta, a ovelha Nahal, ela começa a ajudar o seu pastor. Eu tenho certeza que Deus vai levantar ovelhas aqui hoje, como uma ovelha Nahal. Quando o teu pastor parar para descansar, você vai entender, opa, agora não é hora de estar perto. Agora é hora de ir para uma distância de segurança e falar, olha, daqui nenhuma ovelha mais passa. Porque enquanto o pastor está descansando, eu estou guardando todo o perímetro para ninguém se afastar do aprisco. Será que tem ovelha Nahal aqui que vai ajudar o pastor no serviço? Escuta, os próximos 12 meses vão ser de muito trabalho, irmão. Os próximos 12 meses vão ser de crescimento. Você quer que a igreja cresça? Escuta, vai vir gente de tudo que é jeito, de tudo que é maneira, com tudo que é tipo de problema. Escuta, e precisa da ovelha Nahal para entender, opa, o meu pastor está cansado, eu preciso auxiliar ele. E quando eu falo de pastor cansado, eu me lembro, sabe de quê? Êxodo capítulo de número 17, vai falar do líder de Israel, Moisés, um senhor de idade. A Bíblia diz que os amalequitas, o povo de Amaleque, eles moravam no deserto de Negueb, eles eram traiçoeiros, eles tinham uma maneira de atacar. Era sempre por detrás. Eles nunca, sabe, eles enfrentavam o inimigo olho no olho. Eles sempre pegavam os mais fracos e vulneráveis da turma. Escuta, sempre vai ter um amalequita querendo pegar alguém que é mais fraco e vulnerável na igreja. Mas se tem ovelha Nahal, vai estar cuidando daqueles mais vulneráveis. Opa, esse aqui está mais fraco, vem aqui, fica no meio.
Não, esse irmão aqui está passando por uma dificuldade. Vem cá, querido, fica no meio aqui, porque nós vamos te proteger. Você está entendendo isso? A Bíblia diz que os amalequitas começam a atacar o povo de Israel. Moisés chama a ovelha narral dele, que era Josué, e diz: Josué, você vai separar alguns homens, e você vai pegar na espada e você vai lutar contra os amalequitas. Amanhã eu vou subir no alto da colina, e eu vou levar na minha mão o bordão de Deus, e eu vou estar lá em cima orando por você. Diz a Bíblia que Moisés sobe, mas ele não sobe sozinho. Ele sobe levando outros 2 homens aliançados. O nome de um, Arão, e o nome do outro, Ur. Você pode repetir comigo: Arão e Ur. Olha para o seu vizinho e diz assim: Arão e Ur. Diga: essa igreja precisa de Arão e Ur. Essa casa ministerial precisa de Arão e Ur. Você pode dizer para 5 pessoas: essa igreja precisa que você seja Arão e Ur, meu irmão. Como assim, pastor? Porque eu fico maravilhado, e o pastor teve a graça de falar isso aqui. Escuta, Moisés chama Josué, que era ovelha narral, dizendo: olha, distância de segurança, pega alguns homens e vá para a batalha. Mas ele sobe um monte e não chama ninguém, mas aparecem 2 caras. Sabe por quê? Quem é aliançado não precisa que o pastor o chame. Ele vê a necessidade, ele está do lado, meu irmão. Se o teu pastor te chamar, é porque você já está atrasado, querido. Se o teu pastor falar: olha, vigia essa noite comigo em oração, é porque você já está atrasado, meu irmão. Escuta, meu pastor está a 429 quilômetros daqui do Rio. Mas teve um tempo na vida dele que de longe eu sabia que ele estava passando por aflições. A filha dele internada 2 anos, uma jovem de 19 anos, acometida por uma enfermidade, 2 anos internada, 22 cirurgias. E ela falou para o pai: pai, eu não quero que ninguém mais cuide de mim, eu só quero que o senhor fique comigo no hospital. E ele teve que parar a agenda dele no Brasil inteiro para cuidar da filha no hospital. E eu daqui do Rio fiquei sabendo que o meu pastor não estava mais viajando nem indo para a igreja, porque ele estava 24 horas dentro do hospital. Falei: Cristiane, eu vou entrar no carro e vou lá para Belo Horizonte, que eu vou saber o que o meu pastor está precisando. Porque ele não me chamou, mas eu sou ovelha narral. Eu sou Arão e Ur, eu vou estar do lado dele nesse momento. Entrei no carro, a Cristiane falou: amor, você vai sozinho, eu não posso ir por causa das meninas. Eu falei: não tem problema, eu vou dirigindo sozinho. Ela falou: mas você está cansado, semana cansativa, você pode dormir na estrada. Eu falei: não vou não. Ela falou: então leva um menino da igreja. Levei um menino, irmão, foi a mesma coisa que nada, pastor. Entrou no carro, desmaiou. Só ressuscitava para lanchar e voltava para dormir, irmão. Porque ele morria, ele não dormia não, ele morria. Teve uma hora que eu dei uma brecada pro carro dar um... Ele fez assim, ó. Hã? Falei: deixa ele morto para lá, gente. Toquei até BH, irmão, cansado da viagem. Quando eu cheguei na porta do hospital, liguei pro meu pastor, falei: benção. Ele falou: ô meu filho, Deus abençoe. Eu falei: o senhor está onde? Ele falou: eu estou aqui no hospital. Eu falei: eu sei, qual quarto? Ele falou: por quê? Eu estou na porta do hospital. Ele falou: meu filho, você viajou esse tempo todo? Eu falei: sim, eu vim aqui te servir. Ele falou: meu filho, não precisava. Eu falei: não precisa, mas merece. Sabe qual é o nome disso? Não precisar, mas merecer? A gente chama isso de honra. Às vezes a gente só faz alguma coisa para o pastor quando ele está precisando. A gente está fazendo, sabe o quê? Ação social, irmão. Eu sei que o meu pastor não precisa, mas eu vou fazer porque ele merece. Porque um dia que eu estava todo quebrado, quem foi lá na minha casa orar junto comigo? No dia que eu estava desistido, quem orou por mim para não desistir? No dia que o meu casamento estava quebrado, quem foi lá e orou para o casamento ser refeito? No dia que eu estava doente, quem foi lá e orou para que eu seja curado? Foi ele. Então não vou abandonar ele agora. Sabe qual é o nome disso? Aliança, irmão. E a igreja é muito fraca disso. Porque a primeira oportunidade que a gente tem de ir para o outro lugar, a gente não pensa 2 vezes e diz: meu pastor, eu te amo muito, mas o meu tempo aqui acabou.
Ele falou, meu filho, eu estou no quarto tal. Quando eu cheguei, eu vi meu pastor, sabe, destruído no corpo, fisicamente, na alma dele, porque ele não podia fazer aquilo que ele mais amava, que era sair para pregar o evangelho. Ele falou, meu filho, já tem mais de um mês que eu não vou à igreja. A igreja está sentindo a minha falta. Eu preciso pegar a estrada agora para viajar, mas eu estou sem condições. Eu falei, o que o senhor quer? O senhor quer que eu vá para Manhuaçu agora? Pregue lá. Ele falou, meu filho, eu não queria te pedir isso, mas se você puder fazer isso por mim. Eu falei, eu vim aqui para te servir. Irmão, do Rio para BH, 7 horas de viagem. De BH para Manhuaçu, mais 5 horas. Entrei no carro, meu companheiro de viagem, o que ele fez? Morreu de novo, irmão. Falei, ô miséria que não fica acordado, gente. Ele comia e dormia. Eu falei, cara, não dá para ficar nenhuma... Eu parecia até Jesus, mas não dá para tu vigiar nenhuma hora comigo, irmão. Falou, pô, pastor, estou com o maior sono aí. Falei, então dorme aí, querido. Cheguei em Manhuaçu, minha pastora falou, meu filho, que bom que você veio. Eu não quero pregar, não estou nem com vontade de ir para a igreja, eu estou triste. Você pode fazer tudo para mim? Eu falei, o que a senhora precisar. A senhora precisar que eu fique na porta recebendo as pessoas, eu fico. Ela falou, não, meu filho, você vai fazer o louvor, você vai dar a palavra de oferta, você vai pregar, vai orar pelos enfermos, se tiver alguém demoniado, você manda o capeta embora também. Faz tudo. Só me dá um microfone para me dar a bênção apostólica e depois a gente vai embora. Irmão, preguei aquele dia, fiz tudo. Quando acabou o culto, eu olhei para o morto do meu lado e falei, e aí, vão dormir mais? Peguei a estrada de volta para o Rio. Sabe por quê? Porque o meu Moisés estava precisando de mim. Escuta, eu não sei se você olha para o teu pastor e para a tua pastora. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que dar um presente para ele? Eu não sei. Qual é o dia do seu aniversário, pastor? 22 de outubro, está chegando, irmão, aleluia. E o da pastora, que dia é? 5 de junho? Julho, está chegando, está mais perto da pastora. Olha aí, ó. Escuta, irmão. Seu pastor quer mais do que meia e gravata. E a sua pastora quer mais do que sabonete da Natura. Sabe o que seu pastor e sua pastora quer? Quer sua presença. Quer sua aliança. Quer seu amor em honra. Isso supera qualquer presente, irmão. No dia que ele estiver cansado, seu pastor, no dia que a sua pastora estiver cansada, ele só quer uma coisa: saber que tem ovelha na rua que vai dizer, pastora, fica tranquila, pode descansar, que eu vou cuidar daquilo que a senhora está sem força agora para cuidar. Pastor, só pode ficar tranquilo, que eu estou aqui dando margem de segurança, porque ninguém vai embora. E o que o senhor precisar, eu estou aqui para estar junto com o Senhor. Será que tem gente aqui assim hoje? Escuta, Moisés está lá no alto do monte. Diz a Bíblia que enquanto as mãos de Moisés estão erguidas, Israel está tendo vitória. Josué, junto com os homens de guerra, estão tendo vitória. Só que as mãos de Moisés começam a cansar. As mãos de Moisés começam a ficar pesadas e cansa. Ele descansa um pouquinho. Quando Moisés vai descansar as mãos, Israel começa a entrar em desvantagem. Moisés de lá do alto do monte olha e diz, o meu povo está perdendo, eu vou reunir forças de novo, vou levantar as mãos. Ele levanta as mãos, Israel começa de novo a batalhar. Só que escuta, do lado de Moisés tinha um homem chamado Arão, e do outro lado tinha um homem chamado U. Do lado do pastor Ricardo precisa ter um Arão e um U. Do lado da pastora Fernanda precisa ter mulheres como Arão e U. Sabe por quê? No dia das mãos cansadas, vai ter alguém que vai segurar as mãos do seu pastor e da sua pastora. Escuta, a igreja passa por momentos, irmãos, que são maravilhosos. E quando eu cheguei aqui, eu coloquei o meu pé, eu senti vida de Deus fluindo desse altar. Mas eu tenho certeza que o pastor e a pastora, pastor que está aqui, já passou por momentos no ministério que a gente faz toda a força, a gente imprime toda a força, mas parece que os músicos pegam o instrumento e vão tocar, e tocam a melhor canção, e se expressa da melhor maneira, mas parece que está tudo difícil. Tem momentos que a grama está verde, irmão, e tem momentos que parece que a grama da igreja está queimada. Está difícil, momento de sequidão, de deserto, de lutas. E são nesses momentos que se apresentam, sabe quem? Aqueles que são como ovelha na ral,
e aqueles que são como Arão e Ur. A minha igreja está passando por momentos difíceis. Eu não vou sair por causa disso. A minha igreja está passando por momentos agradáveis de bênção. Eu não vou sair porque aqueles momentos de luta não me tiraram. Não vai ser esse agora que vai me tirar. Lá na igreja a gente fez uma aliança, irmão, da gente envelhecer junto. Escuta, eu olho para a cabeça de alguns homens lá, eu vejo, caramba, tinha cabelo preto. Alguns tinham cabelo, hoje não tem mais, irmão. Alguns não tinham filho, hoje já tem um exército, já tem um timezinho de futebol de salão, irmão. E a gente olha um para o outro e diz assim, é até o fim. É até Jesus voltar ou é até a gente ser levado dessa terra. Sabe o que é isso? É a gente viver em aliança. Eu tenho certeza que o pastor e a pastora já passaram por momentos bem difíceis. Só pode vir aqui comigo, pastor, por favor. Pensa o teu pastor é o Moisés, irmão. Ele tem cara de Moisés. Homem da revelação. Subiu no alto do monte. Deus entrega as tábuas da aliança. Quando ele desce, o rosto está com brilho. Pessoal, pastor, bota um lenço aí porque... Mas escuta, ele chama o Josué e diz assim, Josué, vai lá para a batalha, porque eu vou pegar o meu bordão e vou lá para o alto do monte. Sabe o que era o bordão? É o ministério, irmão. O bordão é o chamado do teu pastor. O seu é de auxiliar ele, de estar do lado. Não é você assumir o chamado dele, é você assumir o teu posicionamento de abraçar o chamado do teu pastor. Não é você tomar a frente dele, é você estar ao lado para auxiliar ele no ministério. Isso é viver em aliança, irmão, e quando a gente compreende isso, sabe, uma chave vira na nossa vida. Eu estou dizendo porque uma chave virou na minha vida, pastor. Desde que eu comecei a praticar aliança, uma chave virou na minha casa, na minha família, uma chave virou no meu ministério, porque eu decidi honrar o homem da aliança que eu chamei de meu pastor. Eu tenho certeza que existem pessoas que estão aqui, sabe, tem uma chave para virar na tua vida, mas ainda não virou porque você ainda não compreendeu o que é servir a Deus, servindo a um homem de Deus. Se você for pegar a biografia de Josué, você vai ver que Josué era chamado Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Moisés, servo do Senhor, e Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Quando a Bíblia diz que Moisés morre, é a primeira vez na Bíblia que vai dizer Josué, filho de Nun, servo de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a gente só pode ser reconhecido como servo de Deus quando eu aprendo a servir a um homem de Deus, ao homem da minha aliança. Quando a igreja aprender a honrar o homem e a mulher da aliança, eu quero te dizer, uma chave vai virar na sua vida. Tem lutas a igreja passando? Tem. Israel estava vivendo um tempo de luta. Alguém pode me emprestar um pedestal? O bordão do pastor. Fica aqui, pastor. Ali. Josué já se posicionou, aleluia. Escuta, a igreja aqui já passou por alguma luta? Eu tenho certeza que já. Para chegar onde está hoje, já passou por diversas. E no meio dessas lutas, sempre vai precisar de Josué para entrar no meio da batalha. E enquanto isso, teu pastor está, sabe aonde? Obrigado, Sal. Está lá no alto da colina. Só pode levantar seu bordão? Enquanto o pastor está lá no alto da colina, Israel está tendo vitória. Mas escuta, chega um momento que os braços do pastor começam a cansar. Ele precisa de quem? Precisa de quem? Escuta, enquanto a mão de Moisés está erguida, Israel tem vitória. Enquanto as mãos do pastor estão erguidas, a igreja metodista em Diodoro está tendo vitória, mas as mãos do pastor vão ficando pesadas. Quem que ele precisa? Eu estou provando para você que a igreja é teórica, irmão.
Porque você sabe que você tinha que estar aqui do lado segurando a mão do teu pastor, mas você está me olhando. A igreja é teórica, irmão. Nós vivemos um romance, sabe? Isso é lindo, mas a gente não se aproxima para dizer, pastor, eu estou aqui segurando as tuas mãos. Eu estou aqui segurando as tuas mãos, pastor. Pastor, o senhor, escuta, nenhum deles estão autorizados a tocar no ministério. O ministério é do Moisés, mas eles precisam segurar na mão do Moisés. O ministério quem segura é Moisés, mas eles seguram as mãos de Moisés. Irmão, teu pastor precisa que você segure as mãos. Sabe por quê? Uma igreja que tem um profeta com as mãos erguidas é uma igreja que vai avançar em sucesso, em vitória e em conquistas. Tem mais Arão e Ura aqui na igreja? Eu provo para você que você é teórico, irmão. Você sabe que você tem que segurar a mão do teu pastor, mas você continua aí. Oh, glória a Deus, pastor. Glória a Deus, pastor. Seu pastor precisa de você, irmão. Seu pastor precisa de você aqui do lado dele, pastor, mas já tem gente. Escuta, mas ainda tem um lugar para um Arão e um Ur segurar as mãos. Mas já tem 2, 10, já tem 15, mas precisa de você, meu irmão. Precisa que você assuma o teu posicionamento, o teu lugar e diga, pastor, eu estou aqui segurando as tuas mãos. Enquanto a gente permanecer assim, Israel vai tendo vitória. Enquanto a gente permanecer assim, a igreja metodista em Diodoro vai alcançando êxito e vitória na sua jornada, meu irmão. Você está entendendo isso, querido? Fique de pé, por favor. Eu queria que os Arãos e Ur que estão aqui orassem agora pelo teu pastor. Sabe por quê, irmão? Foi numa ministração como essa que Deus sarou meu coração. Foi numa ministração como essa que Deus trouxe cura para o meu coração, porque eu estava ferido. Mas quando eu ouvia que eu tinha Arão e Ur do meu lado, irmão, eu entendi que eu ia vencer. E eu subia no altar igual um leão para pregar. Eu subia no altar renovado todos os domingos e terça-feira para pregar. E eu quero te dizer, todo domingo teu pastor vai subir nesse altar renovado. Sabe por quê? Ele sabe que enquanto ele está aqui pregando, tem Arão e Ur segurando as mãos. Amanhã vai ter Arão e Ur segurando as mãos. Enquanto a pastora estiver pregando, amanhã vai ter Arão e Ur segurando as mãos. Enquanto essa igreja estiver batalhando. Eu queria que você ficasse em pé e orasse agora pela tua igreja. Vamos orar pelo homem de Deus, pela mulher de Deus. Eu queria que a pastora estivesse aqui. Vem cá, pastora. Eu queria que as mulheres segurassem as mãos da pastora. Enquanto o time da adoração vai fazer uma canção, os homens vão segurar as mãos do pastor. E as irmãs segurem a mão da pastora. E nós vamos orar agora, declarando a nossa aliança. É até a volta de Jesus. Eu sou ovelha Nahal. Eu tenho os segredos da roupa do meu pastor, estão pendurados em mim. Presentes que eram da vida do meu pastor, ele transferiu para a minha vida. Escute. Tem coisas na vida do teu pastor e da tua pastora, se você andar do lado dele, vão cair sobre a tua vida. Sabe por quê? Só recebe o sino da roupa do pastor a ovelha que andava do lado, a ovelha que andava perto, a ovelha Nahal, não as demais, querido. Tem ovelha preciosa aqui hoje. A preciosa que decidiu, eu vou andar do lado do meu pastor. Eu vou segurar as mãos do meu pastor. E nós vamos vencer. Nós vamos avançar. Aleluia. Glória a Deus. Segura mesmo a mão do teu pastor. Não deixa as mãos dele cansar mais não, irmão.
Enquanto o time da adoração vai cantar, você pode orar. Levante sua voz. Você ama a tua igreja? Então clame ao Senhor agora. Você ama o teu pastor? Então ore por ele agora. Ore pelo teu pastor. E depois que você orar por ele, você vai olhar nos olhos dele e você vai dizer: pastor, conte comigo a partir de hoje. Eu sou o teu Arão e Ur. Depois de você orar pela tua pastora, minha irmã, você vai olhar nos olhos dela e vai dizer: pastora, eu sou como Arão e Ur para a senhora. Talvez alguns vão precisar pedir perdão para o pastor, porque no dia que ele mais precisou, você não estava junto. No dia que ele mais precisou de você, você não apareceu. E talvez você precise olhar nos olhos e dizer: pastor, eu nunca mais vou te deixar no dia do teu cansaço. Eu nunca mais vou te abandonar no dia das tuas lutas, pastor. Eu nunca mais vou te deixar no alto do monte sozinho, carregando, sabe, o peso, o fardo das lutas e das adversidades. Não, pastor, eu vou estar junto contigo para segurar as tuas mãos, pastor. Pastor, eu não vou mais te deixar sozinha lá no alto da colina, pastora. Eu vou estar do teu lado segurando as tuas mãos, pastora. Porque depender da minha força, as tuas mãos vão continuar erguidas, pastor. Levante a tua voz, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.